E o último que apague a luz, desde o velório político de Bolsonaro nas praias de Copacabana, onde somente meia dúzia de gados pingados no fim da vida apareceram por lá. Para ficar gritando o mito, está acontecendo um verdadeiro barata-voa dentro da extrema-direita, com todo mundo pulando do barco, tentando desesperadamente se salvar, boa parte daqueles que têm uns trocados no bolso, inclusive migrando para os Estados Unidos para não ter que arcar com as consequências de seus atos no país. Parece que é o caso, inclusive, do cantor Gustavo Lima, que andou se lançando aí como candidato à presidência, justamente depois que a Polícia Federal começou a investigar seus supostos envolvimentos com a máfia da jogatina, que está dando prejuízo de milhões e milhões de brasileiros. O sujeito meteu esse louco de que era candidato para encenar a narrativa do perseguido político. Toda vez que eles se lançam candidatos, eles não precisam mais arcar com as consequências dos atos, pelo menos em termos de discurso. Entretanto, depois de descobrir que a grande maioria dos brasileiros não está embarcando nessa barca furada do discurso do vitimismo, da perseguição política, e que por conta disso, judiciário e o próprio meio político já percebeu que não adianta dar corda para isso, portanto, resolveram largar o bolsonarismo aos leões, tanto que não anunciaram em cima do caminhão que essa semana dava entrada com urgência no processo da anistia. Cadê Altineu Cortes? Cadê Silas Malafaia a urgência da anistia? Já foi pro vinagre. Brasil vai ser passado a limpo dessa vez. E ao ser passado a limpo, todo mundo que não tá com a ficha supostamente limpinha já tá picando a mula daqui. Não só o Gustavo Lima, como até filho de Bolsonaro, que mesmo sem ter nenhum mandato de prisão sobre ele, inclusive ter seu nome excluído do processo da trama golpista, mesmo que o Cid tenha denunciado na sua delação que tanto ele quanto a Michelle eram os que mais ficavam buzinando na orelha do pai, para que ele desse efetivamente o golpe de Estado que ele tentou e fracassou retumbantemente. Afinal, Bolsonaro é um incompetente em tudo. Passou 4 anos só passeando, brincando de presidente, enquanto esteve na presidência da República, e por isso perdeu a eleição. E acha que depois de ter perdido, teria competência para dar um golpe de Estado? Justo ele que está sempre empurrando os outros para fazer que é na velha tática do macaco velho que não enfia a mão na cumbuca, põe os outros para fazer no lugar dele, para depois tentar tirar o corpo dele fora, como ele fez aí em toda a trama golpista, onde planejou até mandar matar o Lula, o Alckmin e o Xandão, e depois, na hora que viu que deu tudo errado, fugiu dias antes de ter que passar a faixa presidencial, porque sabia que a última tentativa do golpe seria o 8 de janeiro, que ele já sacou que podia dar errado. E como podia dar errado, ele criou um álibi para ele, estando lá nos Estados Unidos, mas como foi o grande mandante da trama, isso não cola. Esse papel nem estava aqui, só cola na cabeça de idiota militante. Entretanto, para a justiça isso não faz a menor diferença, porque o mandante é tão responsável quanto executor dos atos. Então ele vai responder sim, é bem provável que até o final do ano ele não escape da cadeia, e é por isso que todos aqueles que se aproveitaram do esquema enquanto ele desgovernava o Brasil, entendam a oportunidade e estão picando a mula. Por exemplo, para criar carreira internacional, né, o Gustavo Lima? Diz que desistiu da política porque não tem estômago. Justo ele, cujas canções são de embrulhar o estômago de todo mundo, não tem estômago para enfrentar a política. Fala sério, tava até dia desses aí num iate lá na Grécia junto com um monte de políticos, vive junto com políticos que usaram verba pública para financiar seus shows milionários em cidadezinha do tamanho de um ovo de gente que passa necessidade, mas aí não tinha problema andar com político. Agora deu nojinho, né? Eu sei que deu nojo. Deu nojo é do toque-toque da Polícia Federal, que já andou confiscando seu avião, da Justiça, que já chegou a expedir mandato de prisão preventiva para o sujeito, que já tinha picado a mula para Miami naquela época, e depois veio e meteu esse louco de candidato para se vender como todo bolsonarista que está sendo perseguido politicamente só porque quis ser candidato.
como sacou que a narrativa não está convencendo o perseguido, não convence nem o judiciário, nem o próprio meio político, que abandonou o Bolsonaro. Tá aí, cadê o Malafaia e o Altineu Cortes, que disseram que essa semana eles davam entrada no pedido de anistia e que já estava tudo conversado, eles tinham maioria? Maioria onde? Cadê a anistia? Foi pro vinagre. Portanto, o Brasil está sendo passado a limpo e essa gente que não tem supostamente uma história tão limpa no Brasil, que conhecem a própria história, já estão se antecipando com receio de ter futuros problemas na justiça, porque o Brasil vai passar limpo e todo aquele que sacaneou o nosso povo vai ter que sofrer, vai ter que arcar com as próprias consequências. E você, o que pensa a respeito? O que acha dessa gente abandonando o barco do Bolsonaro para falar que vai ficar lá do estrangeiro, dando apoio moral aqui para os trouxas que continuam caindo na esparrela, como aqueles otários do 8 de janeiro, que estão aí há mais de 2 anos na cadeia e agora ficam aí sendo utilizados como bois de piranha do Bolsonaro para tentar se livrar da cadeia que ele empurrou essa gente para o buraco. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva o vídeo e lembre-se, você que é pobre e cai nessa conversa de militante, de extrema direita, você só serve para boi de piranha, porque na hora que o bicho pega, os seus líderes são esses corajosos aqui, essa gente banana que pula, foge sem a menor cerimônia e larga você sozinho aqui para arcar com as consequências dos interesses deles, onde eles entravam com a trolha e você entrava com a bunda.